Sejam lugares famosos, sejam marcas, sejam nome de pessoas, de cantores, de escritores. Tem algumas coisas em francês que você vai querer falar durante sua próxima viagem para a França. Com certeza você não vai querer falar errado e nós vamos aproveitar essas coisas para desenvolver também alguns pontos essenciais de pronúncia em francês. C'est parti! Você vai ver que tem um pouquinho de tudo, tá? Inclusive, já vou avisando, se tem alguns que você pensa que eu não falei, pode colocar nos comentários, porque então pode ser um próximo vídeo. Começando então, pelo mais óbvio, la Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Tour tem bem som de U e a gente pronuncia o R. La Tour Eiffel. O L também é bem L. La Tour Eiffel. L'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe. Aqui a gente pronuncia bem o C, l'Arc, e Triomphe, PH tem som de F. L'Arc de Triomphe. Les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées. Aqui, cuidado para não falar o P. Às vezes eu escuto, né? Les Champs-Élysées. Em francês, muitas vezes, as consoantes finais das palavras são mudas. Não é sempre, mas aqui é o caso. Les Champs. Você vê que a gente não fala nem o P, nem o S. Les champs. Só que como a palavra seguinte começa com vogal, a gente vai fazer uma ligação entre o S de champ e o E de Élysée. Les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées. Tá repetindo? Tem que estar falando em voz alta já para treinar sua pronúncia. Não é para só ficar ouvindo, né? Que aí não dá não. Le Musée du Louvre. Le Musée du Louvre. E aqui realmente tem o R, né, que pode dar algumas dificuldades para certos de vocês. A minha dica é sempre separar a palavra. Louvre, Louvre, Louvre. Não precisa insistir demais nesse R, não é Louvre, né, de arranhar aqui a garganta. Louvre, le Musée du Louvre, le Musée d'Orsay. Le Musée d'Orsay. A-Y é que nem A-I tem som de E. Uma coisa fundamental da pronúncia em francês que você tem que entender é que conjuntos de letras formam sons definidos. Não é que nem em português que a gente fala todas as letras. Em francês, normalmente, quando você vê um A-Y, você já sabe que isso se pronuncia E. E. Le Musée d'Orsay. Le PSG. Le PSG. Paris Saint-Germain. Equipe, time de futebol de Paris. Le PSG. Aqui é interessante para aprender já a soletrar. Sephora. Sephora é tranquilo porque tem no Brasil e os vendedores dentro da loja, eles falam mesmo Sephora. Mas tem algumas coisas importantes aqui. Primeiro, o E accent aigu, o E com acento agudo, ele se fala bem E, C, Sephora. Nós temos aqui o PH novamente, que tem som de F, e Sephora. Em francês, a tônica, de forma geral, vai ser na última sílaba, ou a penúltima sílaba, quando a palavra termina com E mudo. Mas aqui, por exemplo, é bem Sephora, não é? Sephora. 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 Ah, je vais chez Sephora. Nossa, difícil de falar isso. Sephora. Decathlon. Decathlon. O N é mais um conjunto de letras que se fala um. Decathlon. Decathlon. Leroy Merlin. Eu já ensinei milhões de vezes a falar o nome dessa loja, né? Aqui no Brasil fala Leroy Merlin, né? Mas em francês, o Y tem som de OA. Leroy, a gente pronuncia o R com som de R. Em francês, o R sempre tem som de R. Não existe R enrolado. Leroy Merlin. E
IN tem som de an. É mais um conjunto de letras com um som definido. An. Le Roi Merlin. Eu não sei se todos vocês aqui me seguem também no Insta, onde eu publico todos os dias. Eu publiquei um Reels com a minha filha me enrolando, né? Falando errado só para me irritar. Aí no final eu faço até chantagem com ela e aí ela fala certo. Le Roi Merlin. Eu sei que tem muitos de vocês que falam, Celine, mas aqui no Brasil, se a gente falar Le Roi Merlin, ninguém vai entender, não adianta. Mas assim, eu acho interessante, né? Porque isso mostra justamente, só essa marca, Le Roi Merlin, Leroy Merlin, mostra muito as diferenças de pronúncia entre o francês e o português. Então eu acho isso muito interessante. Carrefour. Carrefour. Isso tem também aqui no Brasil, né? Carrefour. Você vê que a gente não fala Carrefour. Muitas vezes em francês, quando a gente tem um E, a letra E, no meio de uma palavra, a gente vai acabar pulando ela. Carrefour. E a gente pronuncia assim o R final. Carrefour. Carrefour é um cruzamento. Por exemplo, você está dirigindo na estrada e tem um cruzamento de estradas, né? A gente chama isso de un carrefour. E é também a Carrefour o nome de onde as coisas vão se encontrar, por exemplo, os vendedores e os compradores, né? Então foi isso que deu o nome ao supermercado Carrefour. Outro supermercado também na França, Leclerc. Leclerc, e aqui, por exemplo, você não fala o C final, né? Você não fala Leclerc. Aqui é Leclerc. Isso aqui vem também bastante da prática, né? Você já sabe. Air France. Air France. La companhia aérienne Air France. O difícil aqui é que tem bastante R's, né? Seguidos. Bom, primeiro nós vimos, né, que AI tem som de E, então não é AIR, não, é bem R, pronuncia bem o R. France. E aqui, mesma coisa, pode dividir. France, 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 Air France. A N tem som de en, Air France. Peugeot, Peugeot com esse som de E, EU, EU, né? Pode se falar às vezes E e às vezes E. Por exemplo, quando tem um R, né, e que está no final da palavra, por exemplo, le directeur, aqui a gente pronuncia bem E, le directeur. Aqui, Peugeot, Peugeot. E não se fala o T final, Peugeot. Michelin, Michelin. Aqui você vê novamente o som de an, escrito IN, como no Leroy Merlin, Michelin. E aqui novamente você vê que o E no meio da palavra, a gente pula ele. A gente não fala Michelin, a gente fala Michelin. Michelin, Michelin. Chanel, Chanel. Aqui a única dificuldade vai ser no L, né? Em francês fala bem o L. Chanel, Chanel. Não é Chanel, né? Chanel. Dior, Dior. Aqui a dificuldade está no D. Cuidado para não falar Dior, Dior, né? É bem Dior, Dior. Le Moulin Rouge. Le Moulin Rouge, com esse som de U. Moulin, que é o moinho, né? Le Moulin Rouge. Montmartre, o bairro muito famoso, né, de Paris, bairro cheio de artistas, muito bonito, com o Sacré-Cœur, né? Montmartre. Essa aqui eu coloquei ele principalmente pelo R, né? Que realmente eu acho a melhor palavra para você treinar seu R. Montmartre. Então, Mont, ok? Não tem problema. Cuidado para não falar o T, né? Não é Montmartre. Mont, Martre. Montmartre. E aos poucos você vai emendar. Montmartre. 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 E claro, você vai aprender a reter esse R para dentro.
Não é Montmartre. 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 La Côte d'Azur. La Côte d'Azur. La Côte d'Azur. Não. Como que é em português? A Costa de Azul. Claro que não, né? Caraca, eu esqueci o nome. Caraca, deixa eu procurar aqui. Côte d'Azur em português. Aqui tá como Riviera Francesa. Riviera Francesa. Ok, bom, enfim, isso aqui é o sul da França, né? Com cidades famosas como Cannes, Saint-Tropez, Nice e muito mais. La Côte d'Azur. Le Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel, aqui novamente, né? Mont, a gente não fala o T. Saint, A-I-N, também tem som de an, igual I-N, né? Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel. A gente pula para pintores agora. Claude Monet. Claude Monet. A-U se fala O. Claude. Claude Monet. L'impressionniste. Paul Cézanne. Paul Cézanne. E aqui eu escolhi esse para mostrar para vocês as sutilezas no idioma francês, que eu acabei de falar que A, U tem som de O, né? Claude, por exemplo. Mas aqui, Paul, a gente de forma geral pronuncia com esse som mais assim, O, Paul. Tem algumas pessoas que falam Paul, mas sinceramente, de forma geral na França você vai escutar Paul. Então você vê, né, que embora tem regras, a gente vai aprendendo a pronúncia, tem algumas coisas que praticando você vai entender e absorver, tá? Paul Cézanne. Victor Hugo. Victor Hugo. Aqui é interessante ver o biquinho, claro, né? U. Não é Hugo, né? Em francês, é Hugo. Então, biquinho, boca de U, tentando falar I. Lógico que no início você vai parecer meio assim. Lógico que no início você vai parecer assim, nada natural, né? Pensando, boca de U, tentando falar I, Victor Hugo. Mas aos poucos é melhor exagerar no início, né? Passar um pouco de vergonha exagerando no início e aos poucos se tornar mais natural, tá bom? Isso aqui é o que eu recomendo. Victor Hugo. Victor Hugo. A gente emenda, né? Victor Hugo. Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry, que escreveu o Petit Prince, Le Petit Prince, o Pequeno Príncipe. Aqui eu acho interessante o OI tem som de UA, Antoine. Aqui a gente vê de novo o Saint, né, como Mont Saint-Michel, Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry. Simone de Beauvoir. Eu falei mais cedo que A-U tem som de O, E-A-U também tem som de O. Simone de Beauvoir. Edith Piaf. Edith Piaf. Aqui eu não tenho nada demais para falar sobre o nome dela, sobre a pronúncia, mas coloquei porque é realmente incontornável, né? Tem que colocar Edith Piaf. Edith Piaf. Charles Aznavour. Charles Aznavour. Aqui só cuidado, o S final de Charles não se fala, não é Charles, é Charles. Já escutei Charles Aznavour. Nossa, é até mais difícil de falar. Charles Aznavour. Charles Aznavour. Charles Aznavour. Charles Aznavour. Champagne, gente, mostrando que não tem muita ordem nem nada, né? Champagne. Champagne. Aqui eu coloquei porque é interessante o som de N. G-N. N. Eu costumo dizer que é parecido com NH em português. Só que não é exatamente igual, porque é bem
Nha. Começa com a língua assim encostando no céu da boca. Nha. Então, eu vou fazer a capa do YouTube assim, ó. Nha. Champagne. E vocês sabem que tem franceses que não falam bem esse som. Aqui em Champagne, as pessoas falam bem. Mas, por exemplo, peignoir. Peignoir é um roupão. Un peignoir. Você vê que eu tô fazendo bem esse som de peignoir. Eu conheço pessoas, juro, que falam peignoir. Com som de N. Peignoir. Peignoir. Un peignoir. Não. Proibido. Peignoir. Champagne. 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 Inclusive, a gente está chegando no fim do ano, né? Então, é uma palavra que realmente você pode aprender. E a última é um vinho Châteauneuf du Pape. Châteauneuf du Pape. Aqui a gente tem esse som de O, Château. A gente tem o som de E, né? Neuf. Châteauneuf du Pape. Châteauneuf du Pape. E eu nem falei sobre isso, mas o E final. Quando eu chamo ele de E pelado. O que é um E pelado? É um E que não tem acento nenhum. Ele não tem nada, ele tá pelado. Então, o E pelado, no final das palavras, ele é mudo. Então, você vê que eu não falo Châteauneuf du Pape. Não, Châteauneuf du Pape. Acaba no som de P, du Pape, du Pape. Tá bom? Bastante coisas e ao mesmo tempo a gente poderia demorar o dia inteiro. Me coloque, por favor, aqui nos comentários palavras francesas. Você viu que teve de tudo, nome de vinho, escritor, marcas, lugares, não importa. Me coloque qualquer palavra em francês que você queira que eu pronuncie, né? Não sei se a minha frase foi muito boa, que você queira que eu pronuncie. Bom, eu vou descobrir depois isso. Então me coloque aqui nos comentários que aí eu faço um outro vídeo sobre isso, tá bom? Muito obrigada, eu fico por aqui, a gente se vê na quinta que vem, 20 horas, aqui no YouTube. Deixe seu like, se inscreva e até a próxima. Tchau!